Olá, me chamo Ana Caroline e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre o acidente da Vila Socorro, um dos maiores desastres industriais do Brasil e um caso muito importante dentro da área de segurança de processos. Ao longo da apresentação, eu vou abordar o contexto do acidente, suas causas, impactos, falhas envolvidas, a reação ao ocorrido e os principais aprendizados que esse caso nos deixou. O acidente ocorreu no dia 25 de fevereiro de 1984, na cidade de Cubatão, localizada na Baixada Santista, em São Paulo. Na época, Cubatão era conhecida como um dos polos industriais mais importantes do Brasil, mas também era extremamente poluída, sendo até chamada de Vale da Morte, por conta dos impactos ambientais. A Vila Socorro, onde ocorreu o acidente, era uma comunidade de baixa renda, construída de forma irregular, ou seja, sem planejamento urbano adequado. Ela estava localizada muito próxima à refinaria Presidente Bernardes da Petrobras, e o mais crítico era que os dutos de transporte de combustível passavam diretamente por baixo das moradias. Isso significa que havia uma população vulnerável vivendo literalmente em cima de uma área de alto risco. Meses depois do acidente, no mesmo ano, foi decretado estado de emergência ambiental em Cubatão, o primeiro caso no Brasil. Isso nos mostra a gravidade do cenário que foi na época. O desastre começou com um vazamento de aproximadamente 700 mil litros de gasolina em uma tubulação. Esse combustível se espalhou pelo manguezal da região e formou uma nuvem de vapores altamente inflamáveis. Os principais fatores foram o rompimento do duto, a formação dessa nuvem de vapor e a rápida propagação do fogo. Essa rápida propagação do fogo, além de ter pegado esse manguezal, também se espalhou muito rápido por conta que as casas eram feitas de madeira. Então isso tomou uma proporção de fogo muito rápido. Mas a pergunta mais importante a ser feita é por que o duto rompeu. As investigações indicaram que a tubulação era muito antiga, não havia manutenção adequada e possivelmente houve falhas operacionais relacionadas à pressão no sistema. Ou seja, não foi um evento inesperado, mas sim o resultado de negligência acumulada ao longo do tempo. Bom, os impactos claramente foram extremamente graves. O número oficial dos mortos foi de 93 pessoas, mas estimativas independentes apontam que esse número pode ter ultrapassado 500 vítimas. Isso porque muitas famílias inteiras desapareceram e nem todas foram registradas oficialmente. Além disso, houve a destruição completa da comunidade, impactos ambientais significativos no manguezal e um profundo trauma social nos sobreviventes. Um ponto muito importante em segurança de processos são os sinais prévios, E nesse caso eles existiram. Moradores relataram um forte cheiro de gasolina hora antes do incêndio. Mesmo assim, não houve evacuação, não houve alerta e nenhuma medida preventiva foi tomada. Ou seja, os sinais foram ignorados, o que é uma falha crítica em qualquer sistema de segurança. Após o acidente, a reação ela foi considerada insuficiente. Inicialmente, isso antes de toda a tragédia acontecer, houve ausência de ação tanto por parte da empresa quanto das autoridades, Isso referente aos moradores terem sentido o cheiro de combustível e nada a ser feito.
Depois do incêndio, né, obviamente, a Petrobras atuou no combate ao fogo, mas com isso, né, já era tarde demais para evitar toda a tragédia. Outro ponto importante foi a tentativa de minimizar a dimensão do acidente. Vale ressaltar que, na época, o Brasil ainda vivia sob a ditadura militar, então houve um grande interesse em evitar a repercussão negativa desse caso. Mas, mesmo assim, o desastre gerou grande comoção nacional e pressão social por melhorias nas leis ambientais e de segurança. É, a Petrobras ela pagou indenizações às famílias, porém houve exclusão de vítimas como crianças, valores hoje em dia considerados baixos, e também até hoje ninguém foi responsabilizado judicialmente pelo acidente. Na época, 8 funcionários da empresa chegaram a ser condenados em primeira instância, mas foram posteriormente absolvidos após a interposição de recursos. Isso também mostra, né, as falhas, tanto institucional quanto jurídica, na época. Em junho de 2014, a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo retomou a investigação do caso com o objetivo de apurar a responsabilidade de dirigentes da Petrobras e da Prefeitura de Cubatão. A comissão reconheceu que houve falhas graves na gestão e fiscalização do sistema de dutos, apontou possível responsabilidade de dirigentes da Petrobras e do poder público por negligência e falta de manutenção adequada, indicou que os números de vítimas podem ter sido maior do que oficialmente divulgado na época, como eu já disse anteriormente. Reforçou que o caso é um exemplo de violação de direitos humanos, já que muitas vítimas eram moradores de uma área vulnerável. Mas a comissão não teve poder nenhum para condenar ninguém judicialmente. A comissão serviu mais para o reconhecimento histórico, da memória e da responsabilização moral e política. Esse acidente lhe deixou lições muito importantes para a segurança de processos, né? A principal delas é que a proteção da vida humana deve ser sempre a prioridade. Além disso, a manutenção preventiva é essencial, sistemas de monitoramento de pressão devem ser rigorosos e a integridade de dutos precisam ser constantemente verificada. Outro ponto importante é a importância de levar sinais de risco a sério. Se o relato de cheiro de combustível não fosse ignorado, isso poderia ter evitado centenas de mortes. Hoje, mesmo a gente tem tecnologias avançadas que permitem monitoramento em tempo real, mas isso só é eficaz se houver responsabilidade e ação. Bom, mas como está a Vila Socó hoje? Atualmente, a Vila Socó passou a ser chamada Vila São José. Após o acidente, a área foi aterrada totalmente e passou por um processo de urbanização. Hoje o bairro conta com cerca de 5.000 habitantes, infraestrutura como escolas, creches e posto de saúde, e aproximadamente 400 moradias construídas para os sobreviventes. Apesar, né, das melhorias, muitos moradores ainda carregam traumas psicológicos da tragédia. Ou seja, mesmo décadas depois, né, os impactos ainda são sentidos pela população. Então, como conclusão, esse acidente mostra como falhas técnicas, falta de manutenção e negligência na gestão de riscos podem levar às tragédias de grande escala. Também reforça que a segurança de processos é essencial e que a prioridade deve ser sempre a proteção da vida humana e do meio ambiente. Além disso, deixa claro que sinais de risco nunca podem ser ignorados e que uma ação rápida pode evitar consequências irreversíveis.
Essas foram as referências utilizadas para esse trabalho e obrigada pela atenção.